bem-vindo à aula 4. Bom, a gente já viu lá uma aula introdutória explicando a reforma tributária, explicando ali os principais impostos de forma macro-objetiva do Estado com isso tudo. Você já viu o que é o CBS, já viu o que é o IBS, já entendeu o processo legislativo para a gente chegar até aqui. Agora a gente vai destacar o imposto seletivo e a contribuição estadual. Na prática, o que a Constituição traz sobre esses dois impostos de forma mais didática, ali, de forma mais detalhada de cada um deles? Vamos lá? Bom, eu trouxe aqui na íntegra o parágrafo lá da Constituição, ou melhor, o inciso, né? Senão o Adão me mata aqui, mas o inciso que traz a instituição do imposto seletivo no país, tá? Então é o artigo 153, inciso 8, que vai dizer lá: produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei complementar. Você já vai entender melhor tudo isso na prática. O que é a lei complementar? O Adão já explicou, né? A lei complementar que vai destacar o que é o prejudicial à saúde, o que significa tudo isso na prática, beleza? E aí, gente, lembra lá na aula da introdução que eu comentei com vocês que muita gente tem falado, né, que o imposto seletivo ele vai substituir o IPI, mas na prática não é bem assim, tá? Por quê? O IPI ele tem uma característica de essencialidade, né? Quanto mais essencial para a população for o produto ou o produto, né? Menor vai ser a alíquota, né, do IPI, né? Então, quanto mais essencial, menor a alíquota. Quando menos essencial, então itens como cigarro, bebida alcoólica, ele tem uma incidência maior do IPI. O imposto seletivo ele vai ter uma característica bem diferente mesmo, tá? Muitas pessoas estão trazendo isso como similar, tá? Mas eu não acho, tá? Porque na prática, na tributação, isso muda muito. É um tema de muita discussão. E aí a gente vai ter que entender como que a lei complementar vai dizer para nós de forma desenhada o que significa um produto ou um serviço prejudicial à saúde. Tá? Por quê? Porque isso vai determinar a incidência do imposto seletivo ou não. E até mesmo pode determinar o valor do imposto a ser cobrado deste produto ou deste serviço. Tá? Então é uma característica muito diferente mesmo. Tá? Vamos detalhar isso melhor junto? Tá? Passar para o próximo slide aqui. Então o parágrafo 6º do artigo aqui ele vai trazer as principais características aqui do imposto seletivo. Então, primeiro ponto, tá? Não incidirá sobre as exportações, nem sobre as operações com energia elétrica e telecomunicações, tá? Então, energia elétrica, telecomunicação e exportação, eles ficaram livres aí do imposto seletivo. Não vai ter incidência, tá? Esse é o primeiro ponto. Lá na apostila isso vai estar bem detalhadinho também, tá? Segundo ponto, ele vai incidir uma única vez sobre o bem ou sobre o serviço. Lembra que eu comentei lá sobre o monofásico, né? Então, o imposto seletivo ele vai ter uma característica monofásica, tá? Então, vamos pensar numa cadeia produtiva, né? Deixa eu aumentar minha câmera aqui. Então, vamos pensar numa cadeia produtiva, né? A gente tem a indústria, que ela vai produzir aquele produto, ela vai vender por um atacado, que vai depender para um distribuidor, e aí vai chegar na loja e depois vai chegar sobre o consumidor final. Ali está dizendo o quê? A gente só vai ter incidência do imposto seletivo na indústria, tá? Ou seja, ele vai ser cobrado uma vez só, tá? Vamos ver o que a lei complementar vai dizer, mas na prática é isso, tá, gente? Beleza? Próximo ponto, tá? Não integrará a sua própria base de cálculo. Ou seja, se lá a base de cálculo do produto for R$100, eu tenho mais imposto seletivo, ele não vai integrar a própria base, tá? Ele não pode integrar a própria base. Tá? Isso é uma questão de mais impostos até que a gente já tem hoje, tá? Não integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos artigos 155.2, 156.3, 156A e 195. O que é tudo isso? Tá? Aqui a lei está falando do ICMS, do ISS, do IBS e do CBS. Tá? Ou seja,
A gente vai trazer isso na próxima aula. No período transitório, a gente vai ter incidência do ICMS, ISS e também do IBS e do CBS, tá? O que significa isso na prática, tá, gente? O imposto seletivo, ele vai compor a base desses impostos também, tá? Então, na prática, a gente vai ter um aumento ali do valor do ICMS e do ISS e também do CBS e do IBS, tá? Nesse ponto ele é bem parecido com o IPI, tá? O IPI também compõe a base na maioria dos casos, tá? A gente tem outros casos que não compõe, mas a maioria ele compõe, tá? Próximo característica aqui do imposto seletivo. Ele poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo dos tributos. Aqui ele está dizendo mais para o legislador, olha, você pode determinar lá que o IS ele vai ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo de qualquer outro imposto. Então, ele pode dizer lá que ele vai ter a mesma fato gerador e base de cálculo do IBS, por exemplo, tá? Ele terá suas alíquotas fixadas por lei ordinária, podendo ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, tá? Então, o que ele está dizendo? Que aqui o legislador que vai fazer lá a lei ordinária, que vai escrever a lei ordinária, ele está livre para tributar, ou seja, para definir a alíquota da maneira que ele quiser. Na prática é isso, tá? E aí a gente tem um outro ponto aqui, o 7º ponto, que na extração o imposto será cobrado independente da destinação, caso que a alíquota máxima corresponderá a 1% do valor de mercado do produto. Então esse é um ponto bem importante também para uma área bem específica, tá? Então na extração, ou seja, mineração, algo bem específico, né? O imposto seletivo ele vai ter um máximo ali de 1% do valor de venda, do valor de mercado desse produto, tá? Então algo bem específico também, tá? Então na prática, tá, eu trouxe aqui para vocês as principais características do imposto seletivo, mas vai ser a lei complementar que vai definir, que vai estruturar e vai contar tudo isso para nós, tá? Então assim como eu comentei lá na aula de introdução, a gente vai entender na prática o que vai ser esse conceito de prejudicial à saúde, de prejudicial ao meio ambiente. A lei vai ter que ser muito clara e muito objetiva para determinar para a gente o que vai ser um produto ou um serviço prejudicial à saúde, tá? Lembrando, tá? Principal diferença do IPI também. O imposto seletivo também tem incidência sobre serviço, tá? Agora, o que é um serviço prejudicial à saúde ou prejudicial ao meio ambiente? A gente ainda não sabe, vai ser a lei complementar que vai dizer, tá? Então a gente tem essas outras características bem específicas do imposto seletivo que eu trouxe para vocês, mas a lei complementar ela vai contar melhor pra gente como que vai funcionar esse imposto, qual que vai ser o fato gerador, qual que vai ser base de cálculo, enfim. Lembrando, gente, a ideia é sempre que a lei complementar deva seguir o princípio da simplicidade, beleza? Vamos lá conversar agora sobre o outro imposto que é a contribuição estadual, né? O que significa isso? Isso é motivo de grande discussão até entre os legisladores, né? Na área jurídica principalmente é motivo de grande discussão. Por quê? A contribuição ela deu poder para alguns estados e para outros não, tá? Então o artigo 136 ela vai trazer aqui a criação da contribuição estadual com uma forma de compensação pelos fundos de ICMS que os estados criam, né? A gente tem lá vários fundos, né? O mais famoso de todos é o Fundo Combate à Pobreza, né? Mas não é bem ele ali que a Constituição está buscando suprir, né? Então ali o primeiro ponto, a contribuição estadual, ela vai poder ser aplicada somente pelos estados que têm fundos de obras de infraestrutura ou habitação. Somente essas duas áreas, né? Infraestrutura e habitação, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui que é o FET-AB, lá do Mato Grosso, tá? Então o Mato Grosso, por exemplo, vai poder instituir uma contribuição estadual. Se ele vai fazer isso, não vai ser de competência do estado, mas ele vai poder, né? Outro ponto bem importante, tá? Em funcionamento em 30 de abril de 2023, tá? Então o Senado criou alguns mecanismos lá para evitar que os estados aumentassem a carga tributária, né? E aí quando a gente falar ali sobre o comitê gestor e tal, e os fundos de compensação, vocês vão entender o porquê disso, tá?
E aí a contribuição já tem prazo de validade, tá? Então a contribuição instituída nos termos do caput será extinta em 31 de dezembro de 2043, tá? Mas calma, quer dizer que vai acontecer isso? Não, a gente pode ter lá uma PEC que aumente esse prazo, tá? Ela é criada com prazo de validade, mas pode acontecer, por exemplo, com Zona Franca de Manaus. A gente tem várias situações ali que o legislador ele vai aumentando o tempo da contribuição, né? Legal, gente? Então, a gente falou sobre o imposto seletivo, que vai ser um imposto que ele vai ser cobrado para produtos ou serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A gente destacou ali uns pontinhos principais e falou sobre a contribuição estadual, que ela foi instituída para aqueles estados que têm lá fundos de obras de infraestrutura e habitação, tá? Legal? Fica aí, aproveita a próxima aula.